Eu estou feliz pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite. E aproveitar que os irmãos já estão em pé, eu vou fazer uma leitura em Marcos capítulo 8. O Senhor me fez muito bem em trazer essa palavra ao meu coração. E eu quero compartilhar. Mateus capítulo 8, verso 27 a seguir. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros: Elias. Mas outros: um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, Deus fala com a gente através da sua palavra, e às vezes a gente vai lendo a palavra do Senhor e aquilo parece que não comove a gente, simplesmente vai entrando aos poucos ao nosso coração. E um certo dia eu li apenas uma frase: Jesus é lindo, que nós postamos na página Bíblias na Mesa. Estava escrito: Jesus é lindo. E através dessa afirmação, eu comecei a discorrer na minha mente. O Senhor, o Espírito Santo foi me levando de forma que eu fui meditando nisso, irmãos. E Deus fez de um dia, numa rotina tão terrível que eu estava vivendo, que muitas vezes a gente fala assim: na minha vida está um Ctrl+C, Ctrl+V. É só copiar e colar, que todo dia é a mesma coisa. Mas o Senhor, através dessa frase, Ele quebrou a minha rotina. Aquilo que estava sendo um dia comum, um dia estressante, Ele visitou o meu dia e foi maravilhoso. Então, nessa passagem que eu li aqui, Jesus está a caminho, né? E no caminho Ele pergunta para os seus discípulos: O que as pessoas dizem de mim? Aí eles responderam: alguns falam que tu és o João Batista, outro Elias, um profeta. Mas acontece que Pedro foi o único que respondeu: Jesus, tu és o Cristo. E essa afirmação de Pedro, Elias foi um grande homem, João Batista um grande homem, mas profeta também é uma grande coisa. Mas só Pedro deu a afirmação correta: tu és o Cristo. Isso ele estava dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o esperado, tantos milênios nós esperamos, tu és o Cristo. Essa afirmação estava acima de tudo. Só que quando você vai discorrendo a história, muitos poucos tiveram essa visão. Poucas pessoas conseguiram afirmar que Jesus era o Filho de Deus. Muitas pessoas não enxergaram que Ele era o Messias. Sabe por quê, irmãos? E eu vou ler agora Isaías 53 e o verso 2. Olha o que diz: Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Os homens olhavam para Jesus e não via beleza nele. Mas não é simplesmente a sua fisionomia. A beleza que os homens procuravam em Jesus, eles não encontravam. Então eles não eram atraídos por Jesus. Eles não conseguiam ver que Jesus era o Filho de Deus, porque eles olhavam o seu exterior. Quando eles se aproximavam de Jesus, o que eles diziam? Quem são os seus pais? Não é assim que a gente, quando vai se conhecer, fala: qual é a sua família? Aí se vem um nome lá importante que a gente conhece, que tem dinheiro, a gente fala: a família dele é importante, né? Só que Jesus, quem são os seus pais? José, o carpinteiro.
Ah, mas talvez a sua mãe... Não, a minha mãe é Maria, uma pobre mulher. Mas de onde você veio? De um vilarejo chamado Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando os homens se aproximavam, o primeiro contato com Jesus, era isso que eles viam. Um homem comum. O que ele tem para oferecer? Riquezas? O próprio Jesus dizia, o seu nível de pobreza era como? Não tenho aonde reclinar a cabeça. Além de não ter palácio, ele não tinha uma simples casa para sobreviver. Qual que era a sua profissão? Também era carpinteiro. Isso não atraía os homens. A beleza que os homens procuravam era, cadê o seu poder? Cadê as suas riquezas? Qual é a sua descendência? Embora Jesus, quando você se aproximava de Jesus, você ia perceber que ele era descendente real. Ele tinha a realeza no seu sangue. Porque lá em Davi, o Senhor já havia profetizado. Davi, o reinado nunca sairá da sua casa. Por quê? Porque ele estava profetizando que Jesus nasceria da descendência de Davi. Mas isso daí era só para poucos que conseguiam se aproximar a ponto de perceber que Jesus também fazia parte da realeza. E era também filho do Rei dos Reis. Mas de primeira instância, quando se olhava para ele, tinha nada porque atraía Cristo. Não tinha nada. Por que esse povo segue esse homem? Só que o mais interessante é que alguns relatavam, conseguia ver que da boca do Senhor derramava-se graça. As suas palavras eram palavras de graça, eram palavras graciosas. Em Mateus, capítulo 13, versos 54 até o 55, olha o que eles diziam. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eles percebiam que Jesus tinha algo de extraordinário, mas eles não aceitavam, porque Jesus era um homem comum. O conceito que eles tinham dentro deles era, eu não vou aceitar o extraordinário dele, porque ele é comum. Ele não pode ser o filho do rei, por quê? Porque ele é pobre, ele não tem um trono. Ele se veste como nós. Eles não aceitaram o extraordinário de Jesus, porque Jesus era comum. Por mais milagres que o Senhor fazia no meio deles, não aceitavam. No entanto tanto que não aceitaram e desprezaram o mestre, que os sacerdotes, os escribas, aqueles que eram considerados homens conhecedores da palavra, rejeitaram a Cristo, a ponto de condená-lo à morte, e morte como um criminoso, como um maldito. Aqui eu já quero aprender, irmãos, o seguinte, que muitas vezes a gente despreza o extraordinário que Deus traz até nós, porque vem de pessoas comuns, vem de um lugar comum, vem de um momento que, Deus não ia falar comigo neste momento. Se fosse aquele irmão, aquele pregador, não, se Deus tivesse usado o pastor, mas usou aquele irmão para sonhar comigo, para me dar uma palavra, eu acho que não... Despreza a palavra do Senhor, o extraordinário, o conselho. Por quê? Porque veio de uma pessoa comum. Eu esperava de alguém melhor. Talvez alguém que tenha um pouquinho mais de intelecto, um pouquinho mais de teologia, alguém mais sábio, alguém mais bem visto. Então a gente despreza, às vezes, o extraordinário por ser uma coisa comum. E foi isso que os sacerdotes, os escribas, aqueles que diziam ter o domínio da palavra, desprezaram o Filho de Deus, porque ele era comum. Não aceitaram o extraordinário. E interessante que
embora esses homens chegaram a ponto de mandar Jesus para a cruz, outros já viram coisas extraordinárias. Outras pessoas conseguiram ver o quanto Jesus era extraordinário. E eu quero citar como exemplo as Marias que tem na Bíblia. Presta atenção, quando Jesus chega na casa de Maria, ela simplesmente senta aos pés de Jesus para ficar degustando cada palavra graciosa que saía da sua boca. Ela não via ele como um homem comum, embora ele não tinha vestes reais, embora suas vestes eram simples, ela o via como mestre, como rei. Porque quando a gente ama um rei e quer honrar o rei, a gente se prostra aos seus pés. E ela o amava tanto porque ela não queria ficar longe, ela queria ficar aos pés de Jesus, porque ela via que tinha algo divino, algo extraordinário em Jesus. A outra Maria, ela entra dentro de um ambiente sem mesmo ser convidada. E para aquele homem que muitos nem lavou os pés, ela que viu que Jesus era o Filho de Deus, ela pegou um perfume caro, e derramou todo o perfume nos pés daquele homem simples que ninguém dava nada para ele. Mas para ela não. Ele não era um homem comum. Ele era o seu Salvador. Ele merecia tudo do bom e do melhor. A sua adoração tinha que ser um perfume caríssimo. Aleluias. Glórias a Deus. Quero citar outro exemplo. Interessante que quando Jesus está na cruz, os centuriões, os soldados estavam ali exercendo a sua função de cuidar dos criminosos. E eu fui ler, irmãos, aqueles homens, quando era tirado da cruz, eles eram jogados em uma vala. Eles não tinham enterro, eles não tinham sepultamento, nada disso. Eles eram jogados em uma vala junto com outros corpos e ficavam lá ao relento. E Jesus estava lá pendurado na cruz. Mas acontece algo inusitado. Quando o Senhor diz, está consumado, a terra aconteceu um terremoto. E aí o que acontece? Coloca o próximo versículo para mim, João, fazendo favor. Que eu me perdi aqui. O versículo. Não é esse, não. Bom, é aquela parte em que o centurião vê os terremotos. Ele vê que a natureza sentiu após Jesus entregar o seu espírito ao Pai e dizer, está consumado. Agora o que acontece? O centurião observa tudo aquilo e fala, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Crucificamos o Filho de Deus. Ele não é um homem comum. Ele é o Filho de Deus. Naquele momento, os olhos do centurião e dos seus soldados foram abertos. E eles perceberam o extraordinário que havia em Jesus. Agora chega, Jesus crucificado. Jesus precisava sair da cruz. Chega 2 homens. João 19, 38 ao 39, João. 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu.
Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Percebe que os dois eram seguidores assim às escondidas de Jesus, porque José de Arimateia, ele era um homem rico e ele fazia parte do Sinédrio, daqueles que julgavam, da Suprema Corte. Ele era um dos integrantes do Sinédrio. Então ele não podia ficar sendo exposto, sendo seguidor de um homem que era condenado de fazer tumulto diante da sociedade. Então ele seguia Jesus às escondidas. E Nicodemos também. Ele foi ter com Jesus à noite, para que ninguém o visse. Então eles, dois discípulos, às escondidas. Mas acontece que quando eles viram o corpo do mestre sendo crucificado e que ia ser jogado em uma vala com tantos outros criminosos, eles resolveram aparecer. Eles resolveram, falando, não podemos fazer isso. E o interessante é que eles levam mais de 30 quilos de mirra e aloés. Eles tinham sim o costume de levar esses perfumes para embalsamar os corpos, mas o de Jesus foi uma porcentagem muito maior, porque Jesus não era um homem comum. Para ele tinha que ser extraordinário, tinha que passar dos limites, porque ele era extraordinário. Então eles levam, sabe aquele perfume que eu falei que era caro? Eles levam agora o valor dessa mirra e aloés 100 vezes mais do que o perfume que Maria jogou aos seus pés. Porque ele merecia um tratamento VIP. Ele merecia um enterro honroso, porque ele era extraordinário. Sabe o que eles fazem? Eles colocam lençóis de linho fino. Sabe quando era usado isso? Quando o cadáver era justo. Ele era ou não era extraordinário? Ele morreu como maldito, mas ele era justo. Então vamos colocar lençóis de linho fino para ele. O sepulcro que Jesus foi enterrado nunca havia sido usado. Mais um sinal de honra. Mais um sinal de honra. Era um sepulcro da família, mas eles preferiram dar a Cristo, porque Jesus era muito mais do que a sua família, e ele merecia um enterro honroso. Aleluias! Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. O que você vê em Jesus? Que beleza você procura nele? Porque muitos rejeitou. E eu estou falando do Cristo, do Filho de Deus vivo. Eles rejeitaram a ponto de crucificá-lo. A multidão, sabe o que fizeram com Jesus? Porque ele tinha fama de alguns reconhecerem que ele era o rei dos judeus. A multidão deram um manto vermelho para ele, fez uma coroa de espinho, deram uma vara na sua mão e gritava: salve o rei dos judeus, zombando de Jesus. Mas para alguns, ele realmente era o rei dos judeus. Mas nós, o que nós temos visto em Jesus? Interessante que aqueles homens que crucificaram e condenaram Jesus, eles buscavam alguma coisa em Cristo, e Cristo não supriu as suas expectativas. Eles buscavam que o Senhor tornasse realmente um rei, tirasse o imperador, o rei que estivesse atuando na época, tirasse fora e que ele comandasse o povo, e o povo parasse de ser escravo. Parasse de ser julgados pelos romanos. Era isso que eles queriam. Era esse o Cristo que eles queriam. Mas Jesus vinha pregando um reino espiritual, um reino celeste. Não era isso que eles queriam.
Eles procuravam algo de Jesus e Jesus tinha outra coisa para oferecer. Eu percebo que muitas pessoas podem estar frustrados e decepcionados com Deus e automaticamente estão rejeitando e crucificando Ele de novo. Porque muitas vezes nós procuramos em Cristo conforto terreno. A gente não quer nem pegar Covid. A gente quer ser imune, blindado a doenças. Como que Deus permitiu que eu pegasse câncer? Que eu pegasse uma doença terrível? Eu não quero nunca mais ficar doente. Eu não quero nunca mais precisar de cesta básica da igreja. Eu quero ter, eu não quero mais depender de outros. Quando a situação financeira fica difícil, a gente, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero um Cristo que supra as minhas necessidades. Eu sei que Jesus faz tudo isso. Ele cura, Ele supra as necessidades e eu posso dizer isso. Mas essa não é a prioridade. Se você buscar Cristo apenas por conforto terreno, você irá decepcionar e irá rejeitá-lo. Porque não é essa a beleza que Ele tem a oferecer. Não é essa a beleza que Ele tem a oferecer. João, capítulo 12, o verso 32. Jesus está dizendo aqui, antes da sua morte, tá? Antes da sua crucificação. Olha o que Ele fala. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A beleza que os homens estavam esperando de Jesus, que é poder, status, riquezas, vida confortável, isso não tem, Ele não tem. Não é isso, não é dessa forma que Ele vai te atrair. Não busque isso nele, só isso, vamos assim dizer. Mas sabe como Ele atrai os homens? Sabe como Ele atrai os seus seguidores? Lá na cruz. Quando Ele for levantado aqui, Ele está dizendo da sua crucificação ou da sua glorificação. Então, quando você olha para a cruz, você vai ser atraído por Ele. Porque você vai perceber o amor que Ele derramou na cruz do Calvário. O amor incondicional que Ele tem pela sua vida. Não foi o que Ele falou na cruz? Pai, perdoa esses que estão me rejeitando, porque eles não sabem o que fazem. É lá na cruz que Ele atrai os seus seguidores. É a cruz de Cristo que nos atrai. É lá que podemos ver que Ele é o Filho de Deus. É lá, é esse o poder de atração dele. É o poder de salvar o homem, de perdoar os seus pecados. Se a cruz não te atrair, nada mais te atrairá. Se você olhar para a cruz e não sentir amor, se você olhar para a cruz e não sentir no seu coração verdadeiramente, este é o Filho de Deus, nada mais. Não tem mais nada mais belo. Aleluias. Não tem nada mais belo, mais forte, mais importante na história de Jesus do que a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Quando Cristo for levantado, e Ele foi, é assim que Ele atrai os seus seguidores. Não é por riquezas. Muitos gostariam de ter uma vida aqui sem traição, sem tristezas. E quando às vezes coisas difíceis acontecem na nossa vida, a gente olha para Jesus e fala assim: eu não acredito que o Senhor deixou isso acontecer comigo. Não era esse o Cristo que nós estávamos procurando?
Não é esse o Cristo que você está procurando? Porque esse Cristo, ele promete sim uma vida futura, sem tristezas, sem misérias. É futura. A alegria é eterna, é no futuro, não é aqui. Aleluias. Igreja, vocês conseguem ver o quanto ele é extraordinário? Seus olhos já contemplaram a beleza que ele possui. Você pode dizer: Jesus, tu és lindo. Eu consigo ver a sua beleza. E eu estou aqui para dizer que tu és o Rei dos Reis. E para finalizar, eu quero ler Salmo 45. O verso 1 e o verso 2. Esse Salmos é um Salmos messiânico. Ele está falando do Messias. Ele foi escrito há muitos e muitos anos atrás do nascimento de Jesus. Mas ele está falando de Jesus. Olha o que o salmista escreve. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é uma pena de um destro escritor. Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou de seus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. O salmista estava dizendo assim: olha, o Messias, ele enche o meu coração, ele faz o meu coração ferver, que eu tenho que pegar uma pena e escrever quem ele é. Xarabasi. E ele começa dizendo: tu és o mais belo de todos. Você já teve essa revelação do seu mestre? Aleluias! Igreja, vocês já tiveram esta revelação? Vocês podem dizer a ele quem ele é? Ele está perguntando: quem eu sou para vocês? Tu és o mais belo de todos, Senhor. Vocês podem e confirmam isso? Tu és o mais belo de todos. Da sua boca derrama-se graça, favor e misericórdia. Tu és o meu mestre. Tu és o Rei dos Reis. Eu serei para sempre o teu seguidor, para sempre. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Tu és o meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Eu quero deixar aqui uma dica para muitas pessoas que são, independente da sua religião, se você é crente ou independente da sua religião. Eu quero que vocês estudem a vida de Jesus. Principalmente se a sua religião tiver isso em comum, o Cristo. Porque que vocês estudem a vida de Jesus com o coração aberto para aprender tudo o que ele ensinar. Mas pesquisem. Peça ao Espírito Santo de Deus para que vocês estudem, independente da sua religião. Porque não podemos ser Maria vai com as outras. Quando eu ensinava na classe dos adolescentes, eu sempre questionava a fé deles. Porque eles precisam entender o que eles estão fazendo. Se eles estão seguindo a Cristo, quem é Cristo? Por que estão seguindo? Jesus disse: eu sou o caminho. Você pode estar pensando que está seguindo o caminho, mas pode ser que você tenha uma revelação errada do Cristo que você está seguindo, ou diz estar seguindo.
Então busque conhecer a Deus. Não faça como os sacerdotes, os fariseus, que pensavam assim, não, eu tenho aqui o domínio da palavra, eu sei o que eu estou pensando, os meus conceitos estão corretos. Busque em Cristo, porque é Ele que é a salvação, é Ele que é o nosso mediador, é Ele que faz a ligação dos homens a Deus. Então busque a Cristo, estude a sua vida, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai revelar em qual caminho você está, se é certo, se não é certo, se você tem ou não raízes fincadas numa terra certa, porque muitos rejeitaram a pedra, mas nós edificamos a nossa vida em cima da pedra que é Cristo. Então procure estudar a vida de Jesus, porque eu sempre ouço uma frase assim, ou um conceito assim, que para aprender alguma coisa, você tem que estar com a mente aberta e o coração disposto para ouvir, analisar, para ver o que está sendo ensinado. Faça isso através da vida de Jesus. Amém?